Queridos, tomem um assento. Obrigado, Felipe. Irmãos, nós estamos na exposição do livro de Neemias, mas nesta manhã estarei dando uma pausa neste livro e tendo em vista a celebração dos 9 anos de aniversário da UCP, eu quero lhe convidar a que você possa ir para o livro de Provérbios, capítulo 22, texto muito conhecido. Provérbios 22. Como bem disse o presbítero Felipe, nós começamos no mês de março a leitura do livro de Provérbios, março, e terminamos domingo passado, até dezembro, lendo um livro completo, de maneira sequenciada, versículo por versículo, e nesta manhã nós começamos a ler, finalzinho de 2024, o Evangelho de João, e nós passaremos a ler todo este Evangelho ao final dele, até o final dele, e com certeza tem servido como crescimento. Na leitura feita em Provérbios, irmãos, nós encontramos aqui no capítulo 22, um texto maravilhoso, que nos fala sobre a missão, a importantíssima missão de criar os filhos. E o texto nos diz o seguinte, versículo 6 do capítulo 22, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará deste caminho. Louvado seja Deus. Vamos ler juntos, irmãos, mais uma vez, o versículo 6 do capítulo 22, toda igreja, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Louvado seja Deus. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã de celebração, de louvor ao teu nome. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor habita no meio do seu povo. Nós te louvamos, ó Deus, porque estamos diante da tua palavra. Ela fala, ela é poderosa, ela é transformadora. Usa-me como boca do Senhor nesta manhã, usa-me como instrumento em tuas mãos. Assim oro, já te agradeço pelos méritos de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, que maravilha poder estar diante de um texto como esse, que tanto nos fala, que não caduca, que é tão aplicável, que nos traz ensinamentos tão profundos. Em poucas palavras nós percebemos, irmãos, a importância da educação dos nossos filhos. Deixa-me dizer uma coisa: enquanto nós permanecermos neste mundo caído, o processo de contribuirmos, ou de contribuição, irmãos, com a formação dos nossos filhos, é um processo que nós precisamos levar muito a sério, muito a sério. Estamos inseridos dentro de um contexto de um mundo caído. É uma tarefa que requer de mim, de você, sabedoria, prudência. A Bíblia nos fala: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Deixa-me dizer uma coisa: nós, a moto próprio, sozinhos, nós não conseguiremos promover uma educação espiritual abençoada, se Deus não nos der sabedoria, se Deus não nos orientar, se Deus não sinalizar para todos nós o que devemos fazer. Tiago vai dizer isso, capítulo 1, versículo 5, quer sabedoria, peça a Deus. Percebem? Isso cai por terra qualquer capacidade humana neste processo educacional. Nós precisamos de unção do Espírito, nós precisamos de graça, nós precisamos de orientação. Deus precisa usar as nossas vidas como instrumentos de sabedoria, de autoridade, em exortação, com amor. Isso tem que vir do trono de Deus, em nome do Senhor. É um processo que requer de nós desprendimento, dedicação constante. Nós entendemos, irmãos, à luz da Carta Magna brasileira, que é a Constituição Federal, em seu artigo 1º, que é claro isso para todos nós, que a afetividade dentro do núcleo familiar
corresponde ao respeito à dignidade humana, à tutela da personalidade, em conformidade com o preceito legal. Esse é um processo educacional que cabe à família. Os limites, as responsabilidades, cabe à família. Mas deixa-me dizer uma coisa, antes mesmo da Constituição Federal, a palavra de Deus já trazia à família esta consciência que cabe a ela, esse processo de educar. Verdade é, como até o Felipe citou isso, nós percebemos que nós temos algumas pernas que nos ajudam neste processo, mas cabe ao pai e à mãe educar os filhos. Nós não podemos terceirizar esta missão, irmãos. Eu diria para os irmãos que é muito mais confortável para os pais terceirizar isso, mas cabe aos pais. A palavra é clara, a família é o princípio de todo ser humano, por isso indispensável, é através desse meio, irmãos, que a criança tem os primeiros contatos com a vida em sociedade. É nesse meio, é nessa ambiência. Vejam, irmãos, a responsabilidade que nós temos como pais de inserir os nossos filhos na sociedade a partir daquilo que nós estamos oferecendo como educação para eles. Como eu estou apresentando o meu filho, a minha filha, os meus filhos à sociedade. Percebem? Há crianças que não conseguem fazer a leitura de uma sociedade porque elas não são preparadas em casa, porque muitas vezes essa criança, ela recebe uma educação terceirizada. A Bíblia é clara que a ambiência do capítulo 22 de Provérbios é uma ambiência que revela-nos um contexto familiar, ensinar a criança. É um processo que requer dos pais, porque nós entendemos que a base de tudo é a família. E note bem, querido, na família, deve repousar qualquer linha primeira de ação. É partir da família. Entendido isso, amém, irmãos? Primeira linha de ação é a família. E se este filho está bem preparado, ele está pronto para a segunda linha, terceira, os desafios, as tentações, as lutas, as investidas. É na família e neste núcleo basilar que a criança vai entender que ao resistir ao diabo, ele foge em nome do Senhor. Resistindo, como essa criança vai aprender? A palavra de Deus, note bem, querido, continua sendo nossa fonte primária de ensino. Fonte primária, a palavra, irmãos. Não tem como preparar uma criança longe da palavra, não tem como preparar uma família longe da palavra, não tem como ensinar essa criança longe da palavra. É nessa relação pais e filhos que a palavra deve nortear o nosso coração. Não há nada mais oportuno e apropriado para todos nós do que olharmos no livro de Provérbios, livro da sabedoria, irmãos. Como entender, como ter sabedoria, se não olharmos através da palavra? É o currículo, modelo de currículo para o homem aprender a viver em sociedade, aos desafios desta sociedade. Eu queria, sem delongas, olhar para esse texto, esse capítulo 22, o versículo 6, que chama-nos a atenção a respeito desta condução, esta orientação, sobretudo porque estamos inseridos como igreja, irmãos, em uma cultura, note bem, em uma cultura em que nós não somos mais educados, nem estimulados a pensar, a estudar e a ler. Essa cultura é uma cultura muito imediatista, irmãos. Uma cultura que não mais contempla, mas uma cultura que quer pronto. Pega aí um adolescente, um pré-adolescente, se ele está disposto a contemplar. Contemplar, o que é isso? Vocês sabem que o Salmo 19 é fruto de uma contemplação. Os céus proclamam a glória de Deus. O salmista chega a
esse conceito, essa suma, porque ele contempla os céus. Nós vivemos numa sociedade que não mais contempla, mas quer tudo pronto, a velocidade da informação. Nós vivemos esta ideia de inteligência artificial, que está ali tudo pronto. Algumas profissões até ameaçadas, irmãos. Estava lendo sobre isso, algumas profissões ameaçadas, porque está tudo pronto. Você chega em uma aí e diz assim: eu quero um projeto arquitetônico. Ele é pronto, lá. Deixa tudo pronto. Percebem? As pessoas não querem mais, não desejam mais pensar. Se alguém pensa, há uma inteligência artificial que pensa por mim, que promove por mim. Eu não estou mais pensando, não estou mais estudando, não quero mais ler. Os resultados são os piores. Permitam-me dizer isso, os piores. Cabe a nós, isso, veja, é um efeito dominó. Cabe a nós mudarmos esse quadro. A partir de quê, pastor? A partir dessa premissa: palavra, leitura, estudo, convocação, contrição, reunir a família, promover em casa a educação bíblica. A partir dela, que este coração tão pequeno, ele vai ser levado a entender que através das reflexões e dos pensamentos, que a verdadeira educação estará sendo estabelecida em sua mente e em seu coração. Ensina a criança. Há um processo aqui, irmãos, pedagógico, claro, explícito aqui no texto, ou como alguns entendem aqui, alguns comentaristas, implícito, no texto de Provérbios capítulo 22, versículo 6. Sem delongas, eu quero destacar aqui para a gente, de maneira muito pontual, 3 verdades acerca da experiência, da ambiência, do local específico para o ensino, que é a casa, a família, irmãos. A primeira coisa que esse texto ensina para a gente, que há uma missão dada aos pais. Olha para o verso 6, a partir do início do verso 6, a parte A: ensina a criança. Há uma missão dada aos pais. A você que é pai, a você que será pai, a você que é casado, a você que ainda irá casar, há uma missão que é nossa, dos pais. É interessante notarmos aqui como o elemento que compõe, e é importante entendermos isso, o mundo cultural de Provérbios tem a ver com sua relação estreita com a dinâmica domiciliar. O princípio norteador do verso 6, do capítulo 22, irmãos, é esse princípio cultural de uma relação estreita com essa dinâmica domiciliar. Há uma indicação clara do livro de Provérbios a respeito disto, irmãos, e nós precisamos entender e perceber esta admoestação no livro. Nós percebemos muitas relações estabelecidas aqui, uma relação estabelecida entre pais e filhos, e o texto diz que esta missão de ensinar é dos pais. Se você ler o termo hebraico para ensinar, a palavra ensinar no hebraico, se você pega lá literalmente, a melhor tradução seria treinar, dedicar ou consagrar o seu filho. Você entende isso, pai? A missão é nossa de treinar, de consagrar os nossos filhos. Nós não podemos terceirizar esta missão. Esta missão é nobre e nos foi dada pelo Deus que é Pai de todos nós. Louvado seja Deus. A missão é minha, eu não posso terceirizar. Eu preciso educar. E esse termo me chama a atenção porque o cuidado, o carinho, a atenção, o treino. Gente, mesmo diante de uma ideia virtual que nós vivemos, mas há o treinamento virtual também. Mas entenda, o bom é a presença. Tem uma frasezinha antiga que fala assim: presente não substitui presença. É muito importante nesse treinamento que o filho veja na postura do pai ou da mãe esses princípios espirituais norteando o coração e conduzindo o coração dos pais. Eu preciso entender que a missão de treinar, de dedicar, de consagrar é minha, é responsabilidade minha. Tem uma escritora chamada Neuzinha Elisena Damo. Ela fala em um livrozinho dela chamado Paternidade Responsável.
E ela fala o seguinte, que a pessoa humana, por nascer em condições de profunda dependência física e emocional, esta criança que nasce com dependências físicas e emocionais, ela vai necessitar constantemente de ajuda e participação dos pais nesse processo essencial à formação dela. Veja, ela está em comum acordo com o que o texto diz em Provérbios 22:6. Treine seu filho, a missão é sua, pai, a missão é sua, mãe. Treine o seu filho. Treinar é dedicar tempo, é estabelecer para essa criança, num processo de treinamento, limites, é apontar caminhos, é participar, é entender que depende de nós. Sim, pesa sobre os meus ombros esse processo de treinamento. Eu não sei como você enxerga um processo de treinamento. Eu enxergo ao professor dedicação, exemplo. Ele precisa fazer as mesmas tarefas que o filho haverá de fazer. Primeira coisa, quer dizer aos pais nesta manhã, celebrando os 9 anos de aniversário da nossa UCP, é que a missão é nossa, dos pais. Louvado seja Deus por isso. Missão nobre, glória a Deus por isso. Nesta cultura, e nesse contexto cultural pagão, nós precisamos entender que é um povo que ama a palavra, que vive a palavra, que ensina a palavra, que treina a palavra, que consagra o filho através da palavra. Seja Deus louvado para sempre, amém. Primeira coisa que o texto nos ensina é que a missão é nossa. Mas vejam, pastor, se a missão é minha, eu preciso ter o livro do professor. Irmãos, eu não sei se existe mais isso, mas acho que tem disso, né? O livro do professor já vem com as respostas, o do aluno sem resposta. E alguém já questionou, por que o professor sabe mais do que a gente e o dele tem resposta e o da gente não tem? Ele sabe mais do que o professor, mas o dele já vem com a resposta lá, já vem de fábrica. E o do aluno não tem resposta nenhuma. Aí, de vez em quando a gente chegava no birô do professor e estava o livro dele todo respondido, já de fábrica. Rapaz, ele sabe mais do que eu, e o dele já vem respondido. Por que eu não compro um desse que já vem respondido? Ajudava tanto. Irmãos, a resposta desse livro de ensino está aqui. A lição está pronta, glória a Deus por isso. A missão é dos pais, mas a missão dos pais não é acrescentar à lição o que a lição já propõe para a gente. O texto diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. O caminho está estabelecido, louvado seja Deus, aleluia. A lição está pronta, irmãos. E a parte B do versículo 6 nos fala sobre isso. Olha comigo, por gentileza, querido irmão, minha irmã, diz a palavra. Olha a continuidade do texto: ensina a criança no caminho em que deve andar. Repita comigo, toda igreja: ensina a criança a andar. Alguém pode perguntar: pastor, que caminho é esse? Qual é o caminho que essa criança deve andar? Eu preciso entender a mente do escritor. Eu não posso pegar um versículo 6 desse, soltar como uma colcha de retalhos, entender o seguinte: depende do caminho, depende da construção mental, depende de cada pessoa. Nada disso. Se você é honesto em seus pensamentos, você precisa entender esse caminho dentro da perspectiva do livro de Provérbios. Vamos entender o livro? Dentro da perspectiva de Provérbios, o caminho está frequentemente relacionado com as armadilhas e as sutilezas do caminho dos ímpios em geral. Em várias passagens de Provérbios, o pai está dizendo para o filho: filho, cuidado com isso, cuidado com a mulher adúltera, cuidado com aquilo, cuidado. É o pai que estabelece esses limites nesse caminho. É o pai que aponta, e nos seus apontamentos ele diz quais são as dificuldades do caminho. Não é apresentar para o filho de crente um caminho ilusório, inexistente. Não, no mundo tereis aflições, existem tentações, existe o maligno. Nós não podemos maquiar
a realidade do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Eu preciso chamar o meu filho para perto de mim e apresentar as mazelas desse mundo caído. Eu preciso dizer que o inimigo, através da internet, através de vários caminhos, tem solapado, destruído as famílias. Mas como pai, como mãe, eu preciso me antecipar, identificar a esta criança, através desse caminho, o que ela precisa fazer para resistir a essas tentações. E percebam, Deus nos ajuda, nos fortalece, nos dá sabedoria e abençoa os nossos filhos. Louvado seja Deus. A lição está pronta, queridos. Se você for honesto ao livro de Provérbios, a abordagem adotada no livro de Provérbios é um exemplo claro de como o autor, pense comigo, aceitou e executou o desafio, irmãos, de entender e prever os principais elementos do caminho em que seu filho iria ter que caminhar. Vamos ajudar aqui um exercício mental para a gente entender. Ensina a criança, o papel dos pais, é uma missão de um caminho que está estabelecido. Se eu for honesto ao texto de Provérbios, eu vou claramente identificar, fazendo uma leitura geral do livro e perceber o que eu devo mostrar ao meu filho para que ele evite outros caminhos nesse caminho, não se desvie. Ele aponta e nos traz os apontamentos do caminho. Olha a expressão usada por Provérbios: o caminho da mulher adúltera. Nada está por acaso na Bíblia, irmãos. Ele fala de ensinar a criança no caminho, mas nesse caminho existem outros caminhos. E o pai tem que mostrar ao filho: não vai pelo caminho da mulher adúltera, não vai pelo caminho das dívidas. Olha lá, irmãos, o caminho da escravidão, das dívidas. Não vai, filho, pelo caminho da preguiça. Percebem? Eu poderia passar aqui o resto da manhã apontando aquilo que o autor de Provérbios nos ensina acerca de outros caminhos. Não vai pelo caminho da mulher adúltera, capítulo 5 e 7. Não vai pelo caminho das dívidas, capítulo 6. Não vai pelo caminho da preguiça, capítulo 6 ainda. Fuja desses caminhos. Eu quero apontar para você o caminho. Há um caminho estabelecido, filho, de vida ilibada, de um homem probo, de um homem comprometido com a palavra, de um homem que ama o caminho, de um homem que nega outros caminhos, de um homem, de uma criança, de um filho, de uma filha que cresce amando a Deus acima de todas as coisas. Louvado seja Deus por isso, aleluia. Apontar o caminho, irmãos, indica que não é um apontamento de direção. Deixa eu explicar isso para vocês. Não é um apontamento de direção. Ensinar o caminho é um apontamento de caminhada lado a lado. O que Provérbios quis dizer com isso? Nesse segundo ponto, é como se o autor quisesse dizer aos leitores: olha, no caminho e neste ensino, eu estou nesse caminho. Louvado seja Deus. Por isso que não existe aquela ideia, irmãos, para um pai, para uma mãe dizer assim: olha, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É inadmissível, é incompatível para um pai dizer para o filho: vai pelo caminho, porque depois eu chego lá. Treinar é estar lado a lado. Treinar é participar desse processo de crescimento, irmãos. Vocês entendem isso? Amém? Não existe treinador que faz assim: meu filho, vá lá para o campo correr, depois você me diz como foi o resultado. Não, o treinador está lá. A palavra ensinar é treinar. Deixa eu fazer uma pergunta retórica para você nesta manhã: como é que você está treinando seu filho, sua filha? Treinar é participar, treinar é servir como exemplo. Há uma segunda verdade que nós destacamos, é esta de que nós precisamos entender que a lição está pronta. Nós precisamos apenas transmitir esta lição. Por fim, irmãos, para terminarmos, é que quando nós ensinamos a criança o caminho e treinamos a criança no caminho, o texto é fantástico. O texto, de maneira misericordiosa, nos promete e nos traz uma promessa que vem dos céus. Olha o que diz a palavra de Deus: e ainda quando for velho, não se desviará deste caminho. Você pode dizer amém por essa palavra?
Vamos ler juntos mais uma vez, toda a igreja. E ainda quando for velho, não. Vocês percebem que há uma relação de participação aqui. Eu não estou falando de salvação, irmãos. Há uma ação monergista aqui. Deus é soberano para salvar. E quantas vezes nós transferimos isso para Deus? Meu filho está perdido, meu Deus, o que aconteceu? Irmãos, nós precisamos entender essa relação de responsabilidade, soberania e responsabilidade humana. Lembrem-se, é responsabilidade dos pais, é ensinar, é treinar. Ninguém vai fazer isso por mim, por você, em relação aos nossos filhos. Há um apoio da igreja, há um apoio do DI, há um apoio da UCP, mas a ação é nossa, como pais. Eu preciso treinar, irmãos. E vejam, há uma promessa nesta relação que é estabelecida neste verso 6, que quando nós cumprimos a nossa missão, Deus mesmo, note bem, empenha sua palavra em aplicar este ensinamento no coração dos nossos filhos. É uma ação do Espírito que eu não posso fazer, eu treino, mas há uma ação espiritual. Deus vai aplicar este ensino ao coração dos nossos filhos, e é uma promessa: essa criança vai crescer com este ensino, e quando ela crescer, ela não vai se desviar do caminho, não vai para o caminho da mulher adúltera, não vai para o caminho das dívidas, não vai para o caminho da preguiça, não vai para tantos outros caminhos que Salomão apresenta em Provérbios, porque a criança foi muito bem ensinada no caminho. Louvado seja Deus. Que alegria para os pais em poder perceber que o filho cresce amando o Senhor. Tem uma psicoterapeuta infantil, Aisha Phillips, ela vai dizer o seguinte, que um bom pai e uma boa mãe sempre consegue dizer aos filhos não. Olha aqui para mim, pai, diga não aos filhos. Não também é palavra de Deus, amém, meu irmão? Não, diga não. Tem pai e tem mãe que eu não posso frustrar as expectativas dos meus filhos. É para frustrar, irmãos. Diga não. É para ele aprender, você está treinando. Porque quando ele crescer e ficar mais velho, ele vai entender que alguns nãos serão dados, algumas portas serão fechadas. E a autora vai dizer que o não é uma ferramenta essencial da educação dos nossos filhos. O não é ferramenta, irmãos. Nós precisamos entender que dizer sim, dizer não, é uma parte vital da relação afetiva, amorosa. Nós precisamos aprender a dizer isso. Nós precisamos dizer não aos nossos filhos. Quem é da área de educação sabe que eu vou dizer aqui. Tem um livro muito interessante, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Augusto Cury, escritor. Quem é da área de educação sabe que eu vou dizer sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, que é preciso mais do que impor. É preciso muito mais do que enfiar limites na cabeça de quem aprende. E vai dizer Augusto Cury, mas mostrar experiências vivenciadas e que transformam a vida de quem assim segue e toma essas atitudes. É muito mais do que colocar na cabeça dos nossos filhos princípios, é viver esses princípios. Essa criança vai crescer, e o texto dá uma promessa, e quando ficar velha, não vai se desviar, e vai dizer, como tantos outros profetas disseram: Deus, assim como tu fizeste aliança com os meus pais, com os nossos pais, o Senhor aliançou com os nossos pais, o Senhor também é o meu Deus, o Senhor tem aliança comigo. Há uma geração que está sendo levantada, e de geração em geração tu és Deus, aleluia. Quando a criança cresce, essa criança vai entender: o Deus dos meus pais é o meu Deus, não vai desviar. Você crê nessa palavra, irmão? Eu creio. Não vai se desviar. Pastor, eu ensinei meu filho está afastado da igreja. Aplica essa criança em nome do Senhor, esse filho que cresceu. Lucas capítulo 15, filho pródigo.
Quem comeu do pão da casa do Pai, quando sentir fome, volta para a casa do Pai. Você entende isso? Amém, meu irmão? Por quê? Porque essa criança foi ensinada na casa do Pai. Sentou à mesa com o Pai, comeu do pão do Pai. E na hora do aperto, essa criança vai dizer, e esse homem já adulto vai dizer: eu sei onde tem pão, eu sei onde tem comida. E ele volta. E sabe o que o pai faz para quem é filho? Pai, me recebe apenas como um dos teus empregados. Não, você é filho. Está aqui o anel, está aqui a roupa, está aqui a sandália. Você jamais deixou de ser filho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu concluo essa palavra dizendo que criação de filhos é uma missão, irmãos. Tem um autor chamado Isami Tiba. Ele vai dizer que quem ama, educa. É um livrozinho dele. Até indico essa leitura, muito bom, muito boa. Quem ama, educa. Mas educa conforme a palavra, ensina conforme a palavra, entendendo, e isso é muito bom que entendamos aqui. Eu não posso me sentir capacitado para essa gloriosa tarefa. Eu não posso achar, eu sou pastor, eu estou pronto demais, eu sou o cara, nada disso. Os mesmos desafios que vocês encontram na educação dos filhos de vocês, eu encontro como pai. Os mesmos. Alguém já disse, só muda de endereço, é a mesma coisa, irmãos. As lutas são as mesmas. Claro, irmãos, quando a gente ensina a criança desde a tenra idade, há uma perspectiva diferente, mas as lutas são as mesmas. Mas vejam, irmãos, se eu entendo que a capacidade não é promovida por mim mesmo, mas eu sou capacitado pelo Senhor, é Ele que vai me dar sabedoria, fortalecimento, orientação, eu vou me colocar à disposição, eu vou entender que eu serei instrumento nas mãos de Deus, para a glória de Deus, aleluia, amém, Senhor. Que Deus aplique essa palavra, irmãos, que Deus promova nos nossos corações a alegria desta gloriosa tarefa de cuidar dos nossos filhos. Muito obrigado, Senhor, louvado seja Deus por isso, amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por Tua palavra, pelo Teu ensino, muito obrigado pela celebração dos 9 anos da UCP, Pai, crianças abençoadas, crianças de Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado pela gloriosa tarefa de educar, de ensinar, de treinar, de conduzir, de catequizar, de orientar, ó Deus. Reconhecemos, ó Deus, que no caminho, ladeando a caminhada dos nossos filhos, somos incapazes, porque nosso coração é enganoso, porque estamos inclinados ao mal. Mas Deus, nós clamamos por Ti, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude, enche-nos do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos ensinar, conduzir, treinar, orientar os nossos filhos, e que essa promessa seja derramada cada vez mais sobre nós. Quando a criança crescer, não irá se desviar do caminho, porque ela conheceu o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Obrigado por Tua palavra. Aplica esta palavra a todos nós nesta manhã, em nome de Jesus, amém, Senhor.